Ah, E aí, Milton? tudo bem? Bom dia a todos. Tudo Bom bem? Bom dia. Cláudia, Bom já O dia. professor já vai começar, tá bom? Daqui a 5 minutinhos. Tranquilo. A Márcia já entrou também, não? Ainda não. Eu tô aqui sempre mastigando alguma coisa, porque se eu não comer, não sou eu. Ponto. Depois que a gente sair dessa quarentena, eu vou te Vou sair contar. rolando. Vou sair rolando. Ai. Eu tô indo para fazer caminhada, correr um pouco, né? Eu vou começar a correr aqui no condomínio, não dá. Nossa. Eu sou muito agitada, eu não consigo ficar parada, não. Eu tava pulando corda em casa. Também não consigo ficar parado, não. De qualquer forma, tá dando para adiantar o TCC, pelo menos. De estudar um pouco. Que loucura, né, gente? Agora a gente não Nossa. foi muito para a prova, não, né? Puxa, pensei que a gente fosse tirar uns 10. Eu acho que a gente tira mais nota quando tá na sala do que online, viu? Saco. Só se a prova de medicina, essa de medicina, acho que a gente deve ter ido bem, mas as outras lá foi, pô, Eu pensei que fosse acredito que tirar sim. 10. Tá saco A aquela gente prova. ficou na média. Ficou na Hã? média. A prova valia 1.000. Ficou na média. Aquela aula do Lanzoni é uma porcaria. É porque é muita coisa, muita gente que pergunta, muita. Eu já caí de paraquedas, que eu tava arrumando a grade. Aí eu já não fui nem nas primeiras aulas dele. Eu não tenho nem a matéria dele completa. Também não. E a escola de samba, como é que tá? Tudo parado. Agora tá todo mundo feliz, tá tudo parado, mas tá todo mundo feliz, que pelo menos voltou pro especial. Mas tá tudo parado, já tenho um enredo já, mas ainda não foi divulgado. Mas eu nem sei se vai ter carnaval, né? Porque vocês não vão poder se reunir, talvez, semestre, Carnaval é né? uma aglomeração real oficial, né? Não tem nem como. E esse semestre agora, se puder, só talvez a partir de agosto, né? Eu não sei, as aulas voltam quando? Volta. Era para voltar agora, né? Dia 3 de maio, né? Fisicamente. Mas como foi prorrogado até o dia 10, não volta, né? Fisicamente não volta agora. Era para voltar agora, dia 4 de maio, pelo calendário. Estava previsto para até o dia 2. Aí Agora está prorrogou. prorrogado até o dia 10. Então, se tudo der certo, dia 11, né? É 11 de maio. Eu vou passar o meu aniversário em casa, meu. Você tem noção? Quando que é o seu aniversário? 7 de maio. Uau! Fazer uma festa virtual. Vai ser festa virtual. É, tipo isso mesmo. É tudo virtual agora. Pelo amor de Deus. 7 de maio? Uau! 7 de maio. Olha a cara aqui, 7 de maio. 2,5. Ô, meus 18. Passa muito rápido. Meus por 2,5 faz tempo, né? Meu, passa muito rápido. Em 2014 eu tinha 18, gente. Pelo amor de Deus. 2,5. Faz tempo isso aí. Bobo. Tempo. Tempo é babado. Ai. Puxa vida. E eu que eu fiz, a gente fez quase 5 anos de faculdade e eu não me encontrava em nada, em nada. Foi me encontrar na matéria de TCC. Bom, né? Quase no quinto ano, quase não, no quinto ano, mas tudo bem. Bem, né? Mas pelo menos aí no TCC vai ter um direcionamento para a área, né? De repente, especializar em direito aí. Ó, professor, bom dia. Bom dia, professor. Ô, gente, bom dia, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo em Tudo ordem aí nessa tranquilo. Vamos quarentena? aí, acreditem que eu tô com suspeita de Covid. Ô, Mentira.
Mas ficando em Mentira, casa. eu tô com coriza, tô com um pouquinho de febre. Ué, Pode ser um resfriado só, né? Mas resfriado. eu vou fazer exame hoje. É, Eu acho que não é nada, é um resfriado. Mas eu vou pedir licença para vocês para acabar a aula mais cedo, pode ser? Não pode, tem sem problema. problema. Tá? Que aí eu vou sair para fazer exame. Bom, Puxa, Deus. gente. Tomara que dê tudo certo aí, hein, professor? Não, obrigado, filho. Eu acho que é resfriado, mas a mulher fica enchendo o saco aqui. Vai, não, vai fazer, vai fazer, vai Melhor, fazer. antes que ela pegue a faca, aí é melhor, né? É melhor, Pega a faca aí, ajuda, né? é verdade. Na quarentena a gente vive as E, coisas muito pessoal, intensas. onde eu parei a última aula? Vamos ver aqui. Peraí que eu vou passar o link para Márcia. Peraí. A Márcia está perdida. Eu já comecei psiquiatria forense, não comecei? Não. Não. Então, hoje acho que é psiquiatria forense, hein? Qual era o link daqui? O... A Márcia não entrou ainda? Não. O senhor falou sobre a última coisa, teve o tema lá, saponificação, Ah, é isso aí. Então, acabou mesmo. Aí nós falamos da gelificação, que eu perguntei sobre as pessoas que ficam no gelo. Isso, Aí nós isso tivemos mesmo. a nossa prova, né? Aí foi a prova. Então, foram Então hoje é sinais assunto abióticos novo. transformadores. Peraí, eu passo para Márcia. Pessoal, hoje é assunto novo. A turma que eu dou aula toda semana está levemente adiantada. Eu já estou no meio da psiquiatria forense. Hoje vocês empatam. Então vamos lá. Vamos começar pelo óbvio. O que é psiquiatria forense? É o estudo da mente humana, da alma humana, para esclarecimentos de dúvidas judiciais. Bom, um dos temas mais importantes da psiquiatria forense é quanto à chamada imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade, que vocês já ouviram falar. Já. O indivíduo é imputável, ou seja, você pode atribuir a ele um crime, você pode atribuir a ele um crime, ou o indivíduo é inimputável, ou seja, não se pode atribuir um crime a ele por motivos de doença mental, de doença mental, ou ele é semi-imputável, pode mais ou menos. Já começa por aí. Só no Brasil tem essas coisas, quer dizer, o sujeito semi-imputável, quer dizer, ele é meio louco, né? Meio Então, louco. Mais nós... ou menos louco. Oi? Mais ou menos louco. Mais ou menos louco, quer dizer, nós conseguimos inovar, né? Então, nós temos um indivíduo semi-louco. Eu andei vendo... Meia grávida, né? Meia grávida. Meia grávida, é por aí, meia grávida, né? Então, só no Brasil, né? Aí essa expressão me tomou conta de mim, só no Brasil. Aí eu fui ver, não é só no Brasil, não. Tem na África do Sul, tem se não me engano, em Israel. Então, 2 ou 3 países que tem. Então, o Brasil não está sozinho, tá? E é o que nós vamos ver hoje. Quando é possível imputar um crime a outrem? Então, veja bem, meninos. Quando você vai fazer essa análise, os peritos usam um critério para fazer isso. E esse critério
isso cai pra caramba em concurso. Chama-se critério biopsicológico. Então, você, como advogado, você tem que saber o que está rolando com o seu cliente, tá certo? Vai ser aplicado, se você vai ser colocado, se ele é imputável ou não imputável, os peritos vão aplicar o critério BIO, psicológico. O bio é biológico, o psicológico é psicológico, tá? O que é isso? Vai ser analisado um binômio chamado inteligência e vontade, tá? E aí, esse é o critério biopsicológico. Vocês já vão entender, no começo é meio confuso. Esse critério biopsicológico vai observar, então, a inteligência e a vontade do indivíduo. O que é inteligência para a lei? Inteligência é a capacidade de entender o ato antijurídico, ok? Inteligência é a capacidade de entender o ato antijurídico. E vontade, o que é? É a capacidade de determinar-se segundo o entendimento da inteligência. Ou seja, eu sei que é proibido roubar, tá? Então, eu entendo, minha inteligência mostra que é proibido roubar, é proibido estuprar, é proibido, etc., matar. Muito bem. Essa é a minha inteligência entendendo esse ato antijurídico. Agora, o que é minha vontade? Ou seja, eu sou capaz de me controlar segundo o entendimento antijurídico. Entenderam? Então, todo mundo entendeu aí? Claudinha, Milton? Eu tenho uma vontade, mas eu posso me controlar frente àquela vontade. Eu vejo uma situação que é ilegal, mas eu posso me controlar para não fazer aquela situação ilegal. Perfeito. Você imagina o seguinte, isso é filosófico até, né? O ser humano é desejo. O ser humano é desejo, já dizia Platão. Qual é a diferença do desejo e a vontade? Então, você imagina um sujeito na academia de ginástica. Ele está andando numa esteira, na frente dele tem uma moça. Então, ele fica olhando para as costas da moça. Aí ele pensa assim, não, eu vou atacar. Eu vou apertar aquilo ali. Eu não vou aguentar, eu vou apertar. Pô, tá tão perfeito isso que eu quero ver se é de verdade. Eu vou apertar. Ora, mas peraí, cara, se eu pegar isso, se eu fizer isso, é crime, né? Mas tem o meu desejo. Mas eu tô querendo. A vontade é a ação, eu parto para ação. Vou lá e vou apalpar as nádegas da moça. É a vontade, é a ação. Existe o desejo e a ação. Então, aí eu pondero, isso é crime. E vontade, eu sei que é crime e não vou fazer. Entenderam agora? Uhum. Sim. O desejo está mais ligado ao pensamento, né, professor? Exatamente. O desejo está ligado ao pensamento. Então, você é um ser desejante. Você deseja isso, deseja aquilo. Então, agora, a vontade já parte para a ação. A vontade ou volição é a ação, tá? Então, os peritos vão analisar o quê? O critério biopsicológico. O critério, a parte bio, que significa biológico, vai ser analisada a inteligência. A parte
da vontade é o critério psicológico. Deu para entender? O biológico vai analisar a inteligência. O psicológico vai analisar a vontade. Vontade. Quem analisa o critério biológico ou inteligência? É o psiquiatra, tá? Quem analisa o aspecto volitivo da vontade é o psicólogo. Então, como é que funciona a coisa? O psiquiatra vai fazer um diagnóstico ou não. Esse sujeito tem transtorno mental? Ou seja, ele é esquizofrênico, ele tem transtorno de humor, tem depressão, enfim. O psiquiatra vai fazer um diagnóstico de natureza médica para ver se o sujeito é um doente mental. Aí o psicólogo vai dizer o seguinte: no momento da ação, no momento volitivo puro, ele estava em surto dessa doença? Entenderam ou não? Uhum. Então, se o psiquiatra falar assim, olha, ele tem um transtorno mental, ok? Ok. O psicólogo vai falar assim, e ele não estava em surto na hora que cometeu o crime. Entenderam? Entendi. Entendi. Então, são dois peritos concorrendo para dizer às vezes na justiça, o psiquiatra às vezes acaba falando dos dois, mas o correto é separar, né? Então, vejam só. Agora, existe a figura do semi-imputável, né? Onde um dos elementos está preservado e o outro não. Para mim, é um absurdo. Você me desculpem. Quer dizer, como é que eu vou explicar coisas do tipo, olha, eu tenho um transtorno mental, tá? Então, fui partir para o estupro, porque eu não consegui... Você entendeu? Os dois estão imbricados, você não pode separar um do outro. Não sei se vocês estão entendendo. Quem seria um sujeito semi-imputável? Qual a característica dele? Seria um indivíduo que ele tem a inteligência preservada, tá? Porém, ele não consegue se controlar. Um psicopata? É o psicopata, perfeito. Nós vamos falar hoje dele. Porque o É o psicopata psicopata. é uma pessoa inteligente, ele sabe o que ele está fazendo e é premedita, quer dizer, ele é arquiteta, não é isso? Isso, mas ele sabe, por exemplo, eu vou matar, então todos eles têm um MO, um modus operandi. Então eu vou matar moças com 22 anos, morenas, com 1 metro e tanto, eles fazem um planejamento. No caso, eu tenho que correr, é isso mesmo? Eles sabem que é um ato antijurídico, tá? É um ato antijurídico, tanto é, como bem disse o Milton, ele tenta disfarçar, ele tenta esconder, e ele não consegue se controlar, entendeu? Então, esse é um indivíduo, em tese, semi-imputável, tá? Um pedófilo seria um semi-imputável também, professor? Eu não concordo com essa tese, viu, Milton? Boa colocação, excelente, brilhante. A tua colocação, brilhante. Mas eu não concordo. Por quê? Ele seria semi-imputável, porque ele sabe que é crime, que é antijurídico, que eu não posso, é um crime contra a civilização,
eu atacar sexualmente uma criança indefesa, mas eu não consigo me controlar. Uhum. Se você aceitar essa tese da semi-imputabilidade, então todos nós somos semi-imputáveis. Certo? Porque, Milton, você deseja um monte de coisa, eu desejo um monte de coisa, a Claudinha deseja um monte de coisa, muito bem. Então, por nós sermos seres desejantes, eu às vezes não consigo me controlar, beleza? Beleza. Eu vou roubar, vou matar, né? Vou roubar. Então, você altera todo o esquema da civilização. Quer dizer, eu e você, eu namoro a Claudinha, aí você gosta da Claudinha, porque a Claudinha não está com você, então você vai aqui e me mata ela. Quer dizer, eu sou um ser desejante, o meu desejo não se cristalizou, eu vou ser semi-imputável. Quer dizer, eu acho um absurdo. Mas, se está na lei, alguém pensou isso. Entenderam, meninos? Uhum. Entendeu, Claudinha? Entendi. Entendeu, Milton? Entendi. Então, a Márcia está aí? A Márcia está aí, a Márcia chegou. Desculpa, Marcinha, não chamei você porque eu não vi o seu nome aqui. Vi agora. Bom dia, Fia. O microfone está desligado. Então tá bom. O microfone dela está desligado. Então tá bom. Agora que eu vi o nome dela aqui, caramba. Então... Agora tá legal. Tá legal, hein, Márcia? Márcia, desculpa, eu não tinha visto o seu nome, viu, filhinha? Não tem problema não, eu já estou acompanhando já há um tempinho já. Então tá bom. Então, você pegou aí o esquema, Márcia? Já, dos peritos para análise biológica, psicológica da inteligência, pelo psiquiatra e o volitivo pelo psicólogo. Os dois concorrem para sair o laudo e começou a semi-imputabilidade. Então, gente, vocês não podem ficar... O que eu fico vendo, os peritos ficam falando, os advogados ficam sentados e quietos e não falam absolutamente nada. Agora, eu espero que com essa pequena reflexão que a gente está fazendo aqui, vocês vão lá rebater. Peraí, não é bem assim. Como semi-imputável? Como? Vocês têm condição que parece que está voltando 1850, 1880, o perito tinha uma força tão grande no tribunal, para vocês terem ideia, meninos, o perito entrava no tribunal, a palavra dele era a lei. Então, advogado ali, promotor, juiz, não servia para nada. Vocês podem encontrar isso num livro chamado Médicos e Assassinos na Belle Époque, de Pierre Durmont. Então, parece que está voltando. O juiz fica olhando os peritos falarem, o advogado não abre a boca e o promotor menos ainda. Dá para repetir o livro, professor? O nome do livro? Oi? Dá para repetir o nome do livro? Médicos e Assassinos, Médicos e Assassinos na Belle B-E-L-L-E, Belle Époque. Francês. Médicos e Assassinos na Belle Époque, de Pierre Durmont. Obrigado. Então, parece que nós estamos voltando, né, para esse mundo, né, que o perito fala, o juiz era uma espécie de... assinava lá as decisões do perito, o advogado olhava, o promotor olhava, e não é assim, né? Então, você tem que entender do assunto para poder rebater, né, uma conclusão do perito, tá certo? E que eu acho muito relativo
Desculpe, isso é uma reflexão minha, me desculpe os psicólogos. Eu acho muito difícil você fazer uma análise no momento do crime se o sujeito estava em surto. Vocês concordam comigo? Não estava lá? Não é? Estava lá? É difícil. Você vai ver exatamente, Milton. Você vai ver com os indícios do crime para você, né? Agora, por outro lado, muita gente, né? Vocês pensem bem quando vocês estiverem num júri da vida, vocês estiverem para decidir a vida do seu cliente, considerá-lo inimputável. Por quê? Ele vai para a medida de segurança. O inimputável vai para a medida de segurança. E quando ele sai lá do hospital psiquiátrico, né, que é a medida de segurança, quando um psiquiatra ou psiquiatras derem alta para ele. É difícil, hein, gente? Então, basicamente, existe prisão perpétua no Brasil, é essa. Né? Difícil achar um psiquiatra que vai dar alta, até tem medo, né? Veja um caso famoso aqui no Brasil, Chico Picadinho. Chico Picadinho, ele matava prostitutas, e picava os corpos dela e enfiava no esgoto, né? Um belo dia ele matou uma mulher e o esgoto entupiu. Então, imagina, começaram a ficar mau cheiro nos banheiros lá da pensão. Aí foram ver, começou a vazar o banheiro dele, foram ver, tinha restos humanos saindo da privada, né? E aí ele foi internado 30 anos, 40 anos, aí um belo dia um psiquiatra resolveu dar alta para ele. Ele saiu, na primeira semana ele matou uma prostituta e picou. Entendeu? Quer dizer, é difícil um psiquiatra, hoje em dia, precisa ter muita certeza, né? Que o sujeito está recuperado, até porque essas doenças, muitas doenças psiquiátricas, não tem cura, tem controle, certo? Então, o psiquiatra vai praticamente se responsabilizar que o sujeito vai sair, vai tomar remédio. É difícil, né? E às vezes, permita-me, professor, às vezes o próprio sistema penitenciário, os hospitais não têm um atendimento adequado, né, para as pessoas, e depois os familiares não vão cuidar também para controlar remédio. Nada garante que o sujeito vai ter o controle da sua doença, né? Perfeito, Milton. Então, às vezes, o sujeito tem uma família desestruturada, não tem mais parente, enfim. Ninguém garante que ele vai tomar os remédios e nem mesmo ele vai se interessar em ir. Dependendo do remédio que se receite a ele, não tem no posto, vai ter que gastar dinheiro, quer dizer, o sujeito não tem nem... É difícil, viu? Sinceramente. Mas, enfim, essa é a medida... A pessoa não toma remédio sozinha, você tem que ter alguém controlando o remédio. Controlar, pô. Né? Às vezes, nós mesmos, quando tomamos um remédio, precisa da mãe, da esposa, de não sei quem. Toma um remédio que a gente esquece. Né? Imagina numa situação assim. Mas, enfim, o inimputável vai para a medida de segurança. Agora, o imputável é imputável. Ele vai responder pelo crime que fez e vai ser apenado ou não. Agora, o inimputável, ele só termina a sentença dele quando alguém der alta. E o semi-imputável? O semi-imputável é o que o Milton falou, é o meio louco, né? Meio grave.
O que acontece? Ele vai para a medida de segurança, tá? Quando um psiquiatra der alta para ele, se der alta para ele, aí ele volta para a cadeia para cumprir a sentença. Entenderam ou não? Fica meio a meio mesmo. Tá? Meio a meio. Ele volta para cumprir a sentença. Então, também é uma pena dura, né? Ser decretado como semi-imputável é uma cana longa. Até ele receber alta, se receber alta, ele volta para o sistema judiciário e vai cumprir pena, né? É o caso do maníaco do parque, né? Lembram desse caso? O maníaco do parque, ele foi nesse esquema, né? Então, é importante, a psiquiatria forense vai falar muito sobre isso. Vocês já tiveram uma noção importante para não ficar quieto. Por quê? Se eu pegar vocês como advogado e vocês me colocarem como inimputável, eu mato vocês. Eu mato, juro por Deus. Por quê? Vocês sabem como é um hospital psiquiátrico, gente? Meu Deus desse do céu, nível? é uma desgraça, hein? Bota desgraça nisso. Então, você imagina o alienado mental, ele tem um apetite sexual voraz. Então, como é que você dorme à noite lá? Entenderam? Como é que você dorme à noite lá, tá? E outra, eles têm uma agressividade acima da média, e muitos deles descontam, tá compensadinho, tá tomando remédio, de repente descompensa. Então pode atacar, morder seu nariz, já há vários casos de morder nariz. Então, um inferno para você dormir à noite. Isso é uma cena de horrores, né? É que é difícil a gente conseguir isso, né? Fazer uma visita num hospital psiquiátrico, né? Vamos ver, eu vou falar com o doutor Luiz Henrique, ver se a faculdade, então, se houver interesse por parte de vocês, a gente fazer uma visita a um hospital psiquiátrico penitenciário, né? Para vocês conferir as minhas palavras. Né? Tem aquele filme Iluminado, né, professor, que ilustra um pouco disso, né? Com Jack Nixon. Sim. Lembra desse filme, o Iluminado? Ele se declara louco, aí vai lá para o hospício e ele se arrepende, né? E acaba virando até louco mesmo, né? Que tratam ele como louco, ele acaba ficando biruta. Lá, exatamente. Chama um Estranho no Ninho, né? No Brasil foi Estranho no Ninho. Então, realmente é um filme que mostra aquela realidade, né? E ali, se eu me lembro bem do filme, assisti, acho que umas 2 vezes. Ali aí você vê lá um hospital psiquiátrico limpo, banheiros limpos, né? Mas será que é assim? No Brasil, Jiqueri aí não era assim, não. Então você vê, né, um sistema organizado, tal, ali, mas será que é assim mesmo? Então, gente, tem um filme, Meu Nome Não é Johnny, não sei se vocês assistiram, Sim. em que o rapaz é mandado para um hospital psiquiátrico ali, e você vê a situação dele, né? Selton Mello. Isso. Então, você vê a situação do hospital lá, né? Então, gente, não é uma boa. É melhor o sujeito responder. Falar que é culpado, de vez sou culpado. E ponto, né? Porque aí você recebe as benesses da lei, vai embora por bom comportamento, reduz a pena se trabalha. É melhor ser imputável, entendeu? Então, um dia que vocês forem
advogados meus, me coloquem imputável, pelo amor de Deus. Ele pegou a faca e cortou o pescoço da esposa. Exatamente. Ele fez porque ele quis, é vagabundo, pode falar. Mas não fala que eu fiz por loucura. Ela queria cortar o pescoço dele, ele cortou primeiro. Exatamente. Exatamente. É essa linha de dever. Não vem com inimputável, não, que eu mato vocês. Tá? Bom, agora o Milton, de certa maneira, já adiantou um pouco o que eu ia falar. Primeira coisa, está bem claro aí esse negócio da inimputabilidade, semi-imputar? Tá bem? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vamos em frente. Um assunto que o Milton colocou aí é o psicopata, né? E, na verdade, qual o melhor nome? Seria psicopata? Psicopata, o sujeito que tem uma doença psíquica. Não é um nome bom, até pelo que o próprio Milton falou. Antigamente, no século XVIII para o XIX, chamavam esses indivíduos de loucos morais. Loucos morais. Né? Então, o melhor nome a ser dado a eles é condutopata. Condutopata, quer dizer, um distúrbio da conduta do indivíduo. Tá? Eles são indivíduos normais, sabem que as suas ações são reprováveis socialmente, sabem que as suas ações são abomináveis, né? Tanto é que tentam disfarçar as suas ações e se caracterizam por uma total falta de empatia para com o outro ser humano, né? Um egoísmo profundo, e uma total falta de sentimento, né? Então, qual o problema desses indivíduos? O que eles têm que os diferencia dos demais? Robert Hare, H-A-R-E, quem quiser conversar, quem quiser procurar mais, um dos maiores criminologistas do mundo, definiu o condutopata. Isso que eu dei para vocês são as características, né? Ele definiu o condutopata, ou psicopata, como ficou consagrado, como um predador intraespécie, e caracteriza-se por ter um mimetismo social, ou seja, ele se disfarça na sociedade, né? Ele é um camaleão, ele se disfarça, tendo um mimetismo social, caracterizando-se ainda por uma profunda falta de empatia, egoístas, frios, insensíveis, calculistas. Tá? Portanto, não demonstram qualquer
falta de sentimento. Não demonstram, perdão, qualquer sentimento, né? A gente, vocês, se quiserem se aprofundar mais no assunto, a gente, pela tradição ocidental, o Milton que não me deixa mentir sozinho, nós seguimos muito o pensamento de René Descartes, né? Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, o pensamento, a razão, é a essência fundamental do ser humano. Não é isso? Uhum. Não é isso? O pensamento é a essência fundamental do ser humano. Mas não é verdade. Não é verdade. Existe um livro chamado O Erro de Descartes. O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que, na verdade, não é penso, logo existo. Na verdade, é penso, sinto, logo existo. O sentimento é uma característica fundamental do ser humano, né? A emoção é uma característica fundamental do ser humano. Aliás, né, Milton? Spinoza, David Hume, né, dois filósofos importantes já falavam isso, né, que o sentimento é importantíssimo no comportamento humano, né? Então, nós não somos só pensamento, né? Tomamos nossas decisões também baseados nos nossos sentimentos. As nossas emoções. Nas nossas emoções, perfeito. Esse livro é muito interessante, que ele conta a história de um indivíduo chamado Sam Eliot. Sam Eliot. Pra vocês terem ideia, era um indivíduo extremamente religioso, extremamente caridoso, bom pai de família, tinha 2 filhos, excelente esposo, altamente competente, trabalhava em Wall Street, quer dizer, um sujeito rico e muito centrado na vida. Pois bem, certa manhã chuvosa, ele saiu de casa para trabalhar, pegou a sua Mercedes. De repente, indo trabalhar, o carro rodou e entrou na traseira de um caminhão. Ele bateu essa região frontal do cérebro e saiu, até perdeu um pouquinho de massa cerebral dessa região. Aí ficou internado quase 1 ano, enfim, conseguiram salvar a vida do Sam Eliot. Bacana. Voltou para casa, tal, se recuperou e voltou à vida social. O nosso herói, de pessoa boa, correta, de uma pessoa extremamente trabalhadora, amava a esposa, os filhos, começou a ter uns comportamentos estranhos, do tipo, nunca tinha jogado na vida, começou a jogar, começou a fumar, começou a frequentar prostíbulos, começou a manipular os colegas de trabalho, começou a perder dinheiro dos seus clientes, começou a desviar dinheiro, fundos dos seus clientes, foi mandado embora do serviço, separou da esposa. O que aconteceu com Sam Eliot? Antônio Damasio vai responder.
ele perdeu uma área importante do cérebro, que é o lobo frontal. Aqui está, vamos pegar aqui o Bonifácio. Vamos abrir a cabeça dele. Está aqui o cérebro. Está aqui o cérebro, gente. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aqui está o cérebro. Aqui nós temos o lobo frontal, os lobos parietais, direito e esquerdo, o lobo occipital, o lobo temporal. Aqui na frente, o lobo frontal é o lobo responsável pelo comportamento humano, né? Pelo comportamento humano. Então, certas lesões aqui, nessa região, vão alterar o comportamento do indivíduo. Como é que funciona isso? Todos nós, eu, a Marcinha, a Claudinha, o Milton, passamos por isso. Como é que funciona isso? Então, imagina, quando nós éramos crianças, já levamos umas belas palmadas, já fizemos algumas besteiras que mereceram uma reação por parte dos nossos pais ou das pessoas que cuidavam da gente. Então, do tipo, olha, menino, menina, não mexe aí. O que a gente fazia? Ia lá e mexia. Quebrava a coisa, etc., a gente tomava umas palmadas na bunda. Então, nós acabamos nessa interface constante com o meio ambiente, nós acabamos por desenvolver os chamados marcadores somáticos. Como é que funciona isso? Imagina o Milton. Tem filho, Milton? Tenho um filho, sim. Já adulto, 21 anos, está estudando fora. Eu já tenho filho, sim. E como é que ele chama? Renan. Imagina o Renan. O Renanzinho, nosso herói, com 5 anos de idade. Peralta. Peralta pra burro, não parava quieto. O Milton, um belo dia, comprou uma televisão novíssima, né? Nova, bacana, com as últimas tecnologias, tal. Caríssima a televisão. Chega em casa e fala, Renanzinho, olha, o papai vai tomar um banho, não mexa na televisão. Depois que eu sair do banho, a gente senta junto, a gente senta e assiste junto a televisão. Ok, Renanzinho? Ah, ok, pai. Tá bom. Lá vai o Milton tomar banho. O que faz o Renanzinho? Mexe na televisão. Vai mexer, não é? É, claro. Lógico, vou mexer, uma coisa nova. Aí ele trepa na televisão, a televisão cai no chão, se espatifa em 1000 pedaços. O Milton sai do banho, vê aquela situação, gastou uma nota naquela televisão, pega o moleque e fala assim, eu não mandei você não mexer? O que você tem? Você é burro? E pimba na bunda dele. Bom, o Renanzinho, depois da rapada que o Milton deu nele, ele olhou para a situação, coração, dum, 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 começou a bater, pô, apanhei, bum, 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 começou a chorar, começou a suar frio. Isso, segundo Antônio Damasio, marcou o lobo frontal do Renanzinho. Marcou, foi calcado, foi gravado no cérebro, ou melhor, no lobo frontal dele. O Milton vai lá e compra outra televisão. Mesma história. O papai acabou de chegar, vou tomar banho, você não mexe, tá, Renanzinho? O Renanzinho
nosso herói vai mexer, de repente ele tem a lembrança da surra, tem a lembrança do grito do Milton, o coração começa a bater mais forte, a sudorese começa a suar frio, o pavor, então ele para. O que aconteceu? Os marcadores somáticos lembraram a ele que, olha, se você mexer, vai acontecer aquilo, né? E aí, o coração disparou, etc. Então, ele foi um sentimento, não é? Um sentimento de pânico, etc., que o fez parar, medo, que o fez parar, que foi gravado no cérebro por esses marcadores somáticos. Entenderam ou não? Sim. Entenderam, Márcia? Claro. Sim. Claudinha? Entendi. Então, o ato, você não é um ser lógico. Você pensa, sente, e a partir daí você existe. Se vocês quiserem se aprofundar mais isso, a Spinoza já falava isso, David Hume é mais contundente. Fala que a razão está a serviço dos nossos sentimentos, né? Vocês muitas vezes escutam a pessoa falar assim: eu vou me separar, né? Eu vou me separar de fulano ou fulana, porque, pô, é duro, né? Se a gente continua o casamento, as crianças sofrem, né? Sofrem muito, vê as brigas, né? Então, a gente precisa se separar. Ou então você vê a mesma explicação, só que num sentido diferente. Já acabou o amor, mas eu vou ficar. Eu não vou separar, porque os filhos sofrem muito. Já ouviram esse papo? Já. Então, o que muda numa ou noutra explicação é o sentimento. Você está a serviço do teu desejo. Como diria o professor Clóvis de Barros, você está a serviço do teu tesão. Então, você está a serviço das suas gônadas. Então, você quer ficar, então você arruma essa desculpa. Você não quer ficar, porque você já está de olho em outro ou em outra, você usa a mesma desculpa com um sentido diferente. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, existem esses marcadores somáticos que os nossos pais, os nossos professores, enfim, dependendo da religião que você pertence, o pastor, o padre, ou o ateu, o altruísmo, enfim, colocou no teu lobo frontal. O que acontece com o psicopata? Ele já nasce com uma incapacidade de fixar esses marcadores somáticos. E isso é possível ver através de exame, gente. Ele não fixa esses marcadores somáticos. Existe hoje um exame, tem no hospital sírio-libanês tem a máquina, no AIS tem. Nos hospitais aí mais famosos já tem essa máquina. O PET scan, PET, P-E-T, PET scan, ou tomografia por emissão
emissão de prótons, tá? Como é que é feito isso? Eles pegam nos Estados Unidos, aqui não fazem isso, né? Um serial killer, um psicopata, um condutopata, coloca o sujeito dentro dessa máquina. E lá dentro tem uma televisãozinha, né? Em que ele vai olhando, por exemplo, cenas do tipo uma criança morrendo, uma violência intensa contra uma criança, contra mulheres, enfim. Ele vai olhando e a máquina vai registrando o que acontece dentro do cérebro, né, humano, dentro do encéfalo. Quando uma região do cérebro está em atividade, está funcionando bem, ela fica vermelha. Quando ela não está funcionando, ou ela está desligada, ela fica azul. Certo? Então, o sujeito é colocado nisso e observou-se que nos condutopatas, psicopatas, etc., seriais, essa região aqui, ó, do lobo frontal, ficava azul totalmente ou um pouquinho vermelha só. Então, é capaz, hoje em dia, através de exames, você vê diagnosticar um psicopata por exame, entendeu? Tudo bem até aí, gente? Sim. Tá? Agora, pela capacidade de inteligência dele, professor, será que o psicopata teria condições de dar esse exame? Não? Ele fingir um tipo de sentimento? Não tem. Não tem? Não tem como. Boa pergunta, Milton. Não tem como. O sentimento, você vê o funcionamento do cérebro, não tem como enganar. Ele pode até mentir. Ele está lá dentro, perguntarem para ele, você está sentindo alguma coisa? Ah, tô sim, tô sentindo, sim, mas o exame não mente. Tá. O pensamento e a emoção estão sendo processados e ele não tem como mentir, entendeu? Ele pode agir como um ator, né? Mas ele não vai ter o sentimento verdadeiro, né? Ele não vai, que a máquina está lá focada nele. Tá. E você leva a um outro ponto interessante, Milton. Esses caras, o que eles são? Eles não têm um pingo de remorso, um pingo. Eu já conversei, por causa do meu trabalho como médico legista, com vários deles. E eu não aguentei, né? Vários, eu não aguentei. Comecei a perguntar, pô, você está arrependido do que você fez? Matar essa criança, ou matar tal moça, enfim. Você não está arrependido? Você não está arrependido? Estou sim, doutor, estou bem arrependido. Eu fui pego, né? Deu para entender, gente? Se não tivesse sido pego, não estava arrependido. Entendeu? Ele está louco porque eu fui pego. Se eu não fosse pego, está tudo bem. Então, eles não têm qualquer tipo de remorso. Poxa, quantas vezes eu mesmo, falei isso na classe, poxa, eu podia ter falado de forma diferente, choquei, a gente fica com remorso, faz parte da vida psíquica sadia, né? Então, puxa vida, eu falei, fui áspero com o Milton, fui áspero com a Claudinha, com a Márcia, podia ter agido diferente, podia ter falado diferente, enfim. Quantos de nós, né? Todos nós já passamos por isso. Poxa, podia ter pego mais leve com o Renanzinho, né? Puxa vida, afinal de contas é criança, acho que foi muito duro. Quem já não teve esse tipo de reflexão, né? É o remorso
né? Nós temos remorso, nós temos sentimento de culpa, que faz parte da nossa vida psíquica. Ok? Ok. Agora a gente tem, professor, Oi? só uma observação. Continuando a questão dos psicopatas, ou condutopatas. Nós temos vários políticos que têm essa característica de psicopatas também, né? Muito embora não cometendo crimes de assassinato propriamente dito, eles têm comportamentos muito próximos de psicopatas. Aparentemente não tem nenhum tipo de remorso ou sentimento frente àquilo que é produzido por eles, né? Boa pergunta, Milton. Você é Sem mestre... citar nomes, ultimamente a gente tem bastante exemplo. Não tem, quer ver? Você acabou de falar o que eu ia falar agora. Bom, só para você ter ideia, Milton, 1% da população mundial é psicopata. Se você fizer as contas, teria 70 milhões de condutopatas no mundo. Ou serial killers, potencial. Você vai falar, Nunes, você está louco? Pô, a gente veria nos jornais todo dia, um serial killer matando aqui, acolá, enfim. Mas o que ocorre? Somente 10% desses camaradas, que são condutopatas, partem para o crime, partem para matar, partem para a violência. O restante é o que o Milton falou, sublima. Então, é o advogado que perde prazo de propósito, é o médico que se delicia com o sofrimento humano, é o político cínico que não está nem aí para o sentimento do povo, para as necessidades do povo, coisas do tipo. Mas, senhor, eu peguei o senhor, aqui a câmera, olha o vídeo aqui, ó. Ó, o senhor está coisa. Isto é mentira! Isto é mentira! Eu não tenho 200 milhões. Eu não estava nem lá. É mentira do Ministério Público. É mentira. Quer dizer, o sujeito... Vocês já lembraram quem falava assim, né? É mentira. Então, o sujeito é cínico, altamente cínico, extremamente manipulador, não é? Então, vocês veem recentemente um político que foi famoso, poderoso em São Paulo, tinha que ir a uma audiência e lá num bairro chique de São Paulo, os repórteres filmaram esse indivíduo entrando no carro dele lá, com o motorista, ele andando normalmente, falando normalmente. Aí chega no local onde vai ser, ele vem de muleta, mancando. Lembram disso? Se lembra. De mancando, ai, né? Ai, com dor, cansado, ai, eu estou ruim. Mostraram isso, né? Então, é o cinismo. É um condutopata, sem sombra de dúvida. Só que ele sublima, ele não vai para o assassinato. Somente uma porcentagem pequena vai para matar. E esses que vão para matar, chega um momento que eles se tornam tão violentos e começam a se alimentar também de carne humana. Pasmem. Ai, Meninas, a vida não é fácil.
Hannibal, tá louca. O Maníaco do Parque, por exemplo, nas últimas vítimas dele, ele começou a comer literalmente a carne das meninas, né? Então foram achados cadáveres, faltando pedaço de músculo da coxa, das nádegas. Ele queria sentir o gosto da carne humana, né? Então, o grau de condutopatia chega a graus extremos. E vocês se lembram, é só pegar na internet aí, os depoimentos dele, você vê que ele é uma pessoa bem centrada, falando normal, entendeu? Você não disse que esse sujeito é um louco, né? Famoso... Professor, mais loucas foram as mulheres que escreviam para este homem para se casar com ele. E ele casou com uma dessas que mandava uma correspondência para ele, né? Quer dizer, você sabendo de tudo isso, isso também é uma conduta que eu penso que seja um comportamento do ser humano. Você acha que você, como a princesa Isabel tem aquele título, a redentora, você não redime ninguém das suas atitudes, mesmo com o seu mais profundo amor e dedicação. A pessoa ou já nasce, como o senhor está falando, com essa falta de atividade cerebral, ou qualquer coisa que diga, ou uma falta genética, mas a pessoa que está aqui desse outro lado, ela acha que então vai recuperar o homem que joga, que bebe com o meu amor, e ao contrário, depois que ele passa por aquele período que para ele é confortável naquele momento, depois ele começa a agir muito pior do que ele agia previamente daquele casamento, daquele encontro, sei lá. Então, isso é uma coisa que eu não concebo na minha cabeça, como que mulheres escrevem para um homem desse. Quer dizer, a que ponto chega a carência? É uma coisa muito estranha. Isso também é um objeto de estudo. Perfeitamente, perfeitamente, Marcinho. O que você falou, aliás, ele casou, essa mulher, o Maníaco do Parque casou, essa mulher se mudou para a cidade onde tem a penitenciária, largou a vida dela, né, para ficar perto, entre aspas, do seu amor, né? A que ponto chega a carência afetiva da pessoa? Eu não tenho nenhuma vírgula a acrescentar ao que você falou, nada, perfeito. Então, você vê o que é a nossa sociedade, né? Então, esses criminosos famosos, né, que ganham notoriedade na mídia, nossa, é o que você falou, o sujeito recebe tonelada de carta com propostas de casamento, etc. Vou dar um exemplo. Ah, mas isso aí é pessoas de baixo nível cultural. De jeito nenhum. Querem ver um exemplo? O Roger Abdel Nassif. Uhum. Lembra daquele, né? Você fazia... Então, depois de tudo, se casou, vocês sabem bem com quem. Né? Então, o sujeito, um estuprador em série, conseguiu casar com uma ex-procuradora do Estado. E aí? Né? Então, não é que estou acrescentando, eu estou reforçando o que a Marcinha disse, não tem classe social. Então, isso, veja só, é onde vai a carência, onde vai... tudo que a Márcia falou, assino embaixo com louvor. É o amor. É o amor. Leva para sua casa, meu. Estou te mandando umas doidas. Então, a sociedade está doente. Então, gente, mas isso também, Márcia, acrescentando o poder manipulador de charme, de sedução que esses indivíduos têm, é anormal. Né? Eles são extremamente sedutores.
Para você ter uma ideia, uma psiquiatra canadense começou a trabalhar com esses indivíduos, começou a fazer psicoterapia, etc. Ela, chocada, publicou um trabalho, chocada, dizendo: não adianta tratá-los. Eles são irrecuperáveis e, se você tentar tratá-los, eles pioram. Eles pioram. Por que pioram? Porque aumenta a capacidade de manipulação deles. Ele aprende a manipular melhor. Um exemplo, o maníaco do parque, né? O maníaco do parque, ele começou a fazer psicoterapia na cadeia, etc. Aí vocês lembram do saudoso Marcelo Rezende, foi fazer uma entrevista com ele. Vocês vejam o grau, eu assisti a entrevista, o grau de manipulação daquele indivíduo. Um dado momento, o Marcelo Rezende perguntou para ele: olha, o que você diria às famílias das suas vítimas? O que você diria? Sabe o que ele respondeu? Não lembro, eu não vi. Ele respondeu assim: o que você diria se eu fosse o seu filho? Manipulador, hein? Entenderam? Uhum. O grau de manipulação do cara? O que você diria se eu fosse seu filho? Seu filho. Perdoe meu filho, coitadinho. Né? Você entendeu? Então, o cara, você não adianta tratar, gente. Aí vem a pergunta, e vocês, como operadores, jurisconsultos, que um dado momento vão ter que criar leis para resolver isso. Ora, se eles não têm cura, pelo contrário, eles pioram, o que fazer? O que fazer com eles? A sociedade tem dois caminhos ultimamente, né? Pelo menos dois caminhos que sempre persegue. Ou é prender para toda a vida, ou pensar na pena de morte para esses casos, né? Por enquanto, Os não se Estados Unidos resolveu assim, exatamente assim. Uns estados é prisão perpétua, noutros é pena de morte. Pena de morte. Não existe, Entendeu? pelo menos até esse momento, não tem uma terceira via, né? Porque você não tem cura, Milton. O que você vai fazer com eles? E o pior, Maria Luísa Kuhn, uma médica legista que estuda esses caras, estudou, se você colocá-los numa penitenciária comum, eles vão ser os líderes da penitenciária. Eles vão organizar. Vou dar um exemplo. Tinha um criminoso aí há uns 15, 16 anos atrás, o Pareja. Ele andou assaltando, sequestrando, enfim. Um condutopata. Ele foi para a penitenciária. Na primeira semana, ele já liderou uma rebelião na cadeia. Primeira semana que ele estava lá. Liderou uma rebelião. Então, o que fazer? Fazer uma prisão só para psicopata? O problema é que 90% dos presidiários são psicopatas. E aí, como é que você vai fazer? Né? É uma situação que, em um dado momento, vai ter que ser resolvida. Lá, nos Estados Unidos, fazem a Supermax. São prisões de altíssima segurança. O sujeito fica isolado do mundo, fica numa celinha de 7x2, só sai 1 hora por dia sozinho para tomar banho de sol e volta para a cana. Outros estados, simplesmente, injeção letal e fim de papo. Não é? Então, nós não temos como consertar isso, gente.
Vou dar um exemplo para vocês. Me desculpe alguns políticos, né, que falam, não, para estuprador faz castração química, né? Dá uma injeção, uma injeção do Depo-Provera, que é hormônio feminino, né? Primeiro lugar, não sei como esses imbecis, a gente gasta uma fortuna para eles terem 23 assessores e nenhum assessor lembrar para esse imbecil que a Constituição não permite castigos físicos. Então já começa por aí, é inconstitucional. Já começa por aí. Agora, essa tal castração química para estuprador funciona? Não. Em primeiro lugar, o sujeito tem que tomar essa injeção mensalmente. Então, você tem que montar uma estrutura aqui no Brasil para o sujeito ir a uma delegacia, sei lá uma delegacia ou a um posto de saúde, lá tomar a injeção de Depo-Provera. Primeiro, quem garante que ele vai? Segundo, vamos supor que ele vá. Trabalhos feitos nos Estados Unidos mostram que, por exemplo, pedófilo, estupradores, eles, enquanto estão tomando a injeção, eles não praticam o estupro ou a pedofilia, mas eles continuam fantasiando, né? Então, eles continuam fantasiando o estupro ou a pedofilia. E uma vez parada a medicação, volta tudo. Isso já foi feito nos Estados Unidos. A gente tem mania de copiar tudo que os americanos fazem. Eu acho que a gente podia copiar o que eles fazem de bom, né? Não o que eles fazem de mal, né? Então, aprende com eles, pô, não está funcionando. Muitos estados já nem fazem mais isso, sabe que não funciona. O sujeito para de tomar o remédio, volta tudo e com maior potência ainda. Então, como vai se resolver? E não me venham dizer que a pedofilia é uma doença. Aí nós vamos cair na mesma coisa da imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade. Ora, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês veem aquele pediatra maldito, Deus que me perdoe, o Chapinovic lá. Ele sabia o que ele estava fazendo era errado. Ele tinha plena consciência de que era errado. Tanto é que ele anestesiava, ou dava um calmante, melhor dizendo, para as crianças dormiam, ele abusava das crianças, deixava os pais na sala de espera, não permitia que eles entrassem, tá? Sabia que era errado. Como? Né? Ele tomava todo um cuidado para não ser pego, né? Acabou por sendo pego porque jogou umas fitas no lixo, enfim. Acharam, parece que um gari achou as fitas e viu. Quer dizer, então, dizer que esses sujeitos são doentes, então, a verdade é essa. Foi aquilo que eu expliquei para você. Mas ele... Então, é gozado esse pessoal. É gozado. Para umas coisas, é doente. Para outras coisas, não é doente. Né? Para o que interessa na agenda política deles. Não, isso aqui não é doença. Isso aqui é uma coisa normal. Isso aqui, quer dizer, foi mostrado aí no carnaval 2 sujeitos tendo relação sexual, um
urinando em cima no outro, é uma prática chamada Golden Shower. Segundo esse pessoal, é normal. Tá? É normal isso. Normal. Agora, pegar criança é doença. Pegar criança é doença. Entendeu? Então, gente, não estou aqui para fazer discurso político, mas, pô, vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar, né? Então, que a pedofilia ela não é, o pedófilo ele não é considerado criminoso, é isso? A pedofilia não é criminoso. Tem um pessoal aí tentando emplacar o seguinte, que o pedófilo não é um criminoso, é um doente. Doente, né? É um doente. Eu aconselho, né? Os americanos pensam diferente. Ele é um criminoso. E o pior, se eu, por exemplo, eu sou preso por abusar de uma criança, fico preso lá um X de tempo e sou solto. Aonde eu for morar, os vizinhos no entorno são avisados, principalmente quem tem filho. Olha, aquele sujeito ali foi preso por pedofilia. É uma obrigação do Estado. É o jeito deles. Aqui não pode. Aqui não pode, entendeu? Aqui não pode. Então, é complicado. É uma coisa para se refletir, para se ponderar, que nós, em tese, somos senhores do nosso destino democraticamente. Então, isso aí precisa ser discutido, pensado, entendeu? E ver o que nós vamos fazer, né? Então, o Roger Abdel Nassif é um doente. Agora, vai explicar para a sua mulher que foi abusada, vai explicar para o marido dessas mulheres, né, que ele é apenas um doente, né? Saber se o filho que o cara tem, se não era dele. E parou a investigação aí, Milton, porque, entendeu, né? Porque poderia muita gente ter a surpresa, enfim. De que o filho não era dele. Né? O filho era então, já teve nos Estados Unidos um cara que fazia inseminação artificial, ele teve 1.000 filhos. 1.000 filhos, você acredita? Então, ele usava o espermatozoide dele. Né? Foi uma confusão. No caso aqui, não sei. Acho que pararam um pouco a investigação, deixa quieto. Melhor deixar quieto, né? É porque alguns já estão até crescidinhos, deixa para lá. Deixa quieto. Sabe aquela história? O pai é quem cria, né? Então, deixa quieto. Bom, pessoal, são 10 horas, eu tenho que sair. O senhor vai para o médico, a gente espera que esteja tudo bem, hein? Obrigado, Milton. Vai estar, eu acho que é só um resfriado. Mas em tempo de coronavírus tem que ficar esperto. Deixa eu dar uma... Não sei se vocês viram, deixa eu dar uma indicação. Eu estava assistindo, eu lembrei muito do senhor. Um filme. Não escutei, Milton. Eu estava assistindo um filme e lembrei muito do que o senhor deu da aula passada. Ouviu? Qual filme? Está no Netflix, chamado Morte às 6 da tarde. Netflix? Morte às 6 da tarde. Ah, não assisti, não. Morte às 6. É muito bom esse filme, o enredo, ele é muito inteligente, é um filme polonês. E aí eu lembrei do senhor pelo seguinte, por vários fatos. Primeiro que o filme ele mostra assim a legista fazendo a necrópsia, cortando do pescoço até a barriga, depois cortando o cérebro também. Várias cenas nesse sentido. E tem uma cena que a legista chega e fala assim, ele morreu, acho que faz 2 horas, já está 2 horas morto. Aí eu lembrei da sua aula, né? Assim, para definir esses sinais do tempo de morte, né? Ela chega, nem examina corretamente, 2 horas de morte. Mas o filme é muito interessante, é um filme inteligente e vale a pena assistir. Está no Netflix, chama Morte às 6 da tarde.
Legal. Mas é isso que é bacana. Né? A gente fica satisfeita com isso. Você, porra, para pensar, cara, não é possível. Ela nem examinou, mágica. Põe a mão. Faz 2 horas, está morto 2 horas. Mas eu falei, não é assim, calma lá, né? Não, e outra, você imagina, esse corpo até chegar no IML para ela examinar, pô, só 2 horas, para com isso. Mas o filme é inteligente, o filme vale a pena assistir e Vou vai assistir. lembrar bem das suas aulas. Vou assistir. Mais uma pergunta. O senhor já lançou as notas? Eu já lancei. A prova? Ó, eu já lancei, então eu quero adiantar que vocês foram belíssimamente bem. Eba! Vou ver. Vocês foram bem. Foram bem, pô, foram bem. A gente fica satisfeita com isso. Essa nota não importa, vocês vão passar. Eu já falei para vocês. Vocês vão passar tranquilamente, não é em nota. Me importa aqui é ensinar vocês, entendeu? Como a gente fica satisfeito, o Milton, pô, não, assim, no filme não é isso. Tal. Aprende você a pensar, entendeu? Bom, pessoal, deixa eu ir embora. Bom exame lá, Bruno. Espero que não seja nada grave. Obrigado, um abraço, um beijo para todos. Tchau. Tchau, colegas. Um beijo para vocês. Tchau, colegas. Tchau. Amanhã temos aula à noite. Não, né? até amanhã à noite, né? Amanhã Tchau, um beijo. aula, né? Ele vai desligar. Talvez ele fazer uma revisão da prova, né? Acho que era legal, né? Seria. A gente vê E a tributário, então, meu Deus. Você foi bem, Milton? Eu tirei 7, se eu não me engano. Ou então 7 ou 5, né? Minha nota foi igual a da Cláudia, né, Cláudia? Como é que foi mesmo? Foi foda, oh meu Deus. Nossa, foi difícil. Se serve de consolo, não foi só a gente, não, viu? O mundo caiu. Eu sei que a gente ficou na média. Amanhã, foi quinta-feira, vocês vão ver. Foi 5 e 7. Frente e verso, 5 e 7, assim. Mas não foi fácil. Tá louco, aquela prova do... Eu tirei 600, gente. Hã? 600 de medicina forense. 600? De 1000. Então eu tirei igual você. Ai, Milton, meu Deus. Socorro. E o trabalho, Márcio, está fazendo TCC? Nossa, eu tô perdidinha aqui, porque o Moro saiu,